Influenciadores digitais podem atuar em vários nichos: moda, beleza, jogos, saúde, enfim. Uma dessas áreas é a divulgação científica. Sim, existem influenciadores de ciência. Aquela imagem clássica de um homem branco, de jaleco, no laboratório pode se aproximar mais da real diversidade que existe por meio das redes sociais, desde que haja boa vontade para compartilhar conhecimento, né? Afinal, o que é divulgar ciência? Como ser um influenciador científico? As linguagens são diferentes em cada plataforma? Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, e durante os episódios desse novembro eu estou contando com a participação especial de graduandos em jornalismo, que são estagiários na universidade, para guiar os nossos bate-papos. Por isso, o Henrique Rodrigues e a Isabela Vasconcelos, assim como na semana passada, continuam com a gente. Nesse quarto episódio da série Influenciadores Digitais, recebemos a Lucy Souza e o Guilherme Lui, ambos divulgadores científicos em plataformas como Twitter, Instagram e YouTube. Fica aqui o convite para você seguir o Ciência ao Pé do Ouvido na tua plataforma preferida de podcasts, porque a gente tá em todo lugar. É só escolher. Pelo nosso WhatsApp, você sempre consegue interagir com a equipe. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, é só mandar no 9966-2021, DDD 34. Henrique, Isabela, é com vocês. Obrigado, Josi. Olá, ao Pé do Ouviders. Eu sou o Henrique e junto com a Isabela vou guiar a conversa de hoje. Para começar, agradeço a todos que estão nos ouvindo e por nos acompanharem nessa série de episódios do mês de novembro. Obrigada, Josi e Henrique. Hoje o bate-papo é com a divulgadora científica, bióloga e paleontóloga Lucy Souza e com o divulgador científico e bacharel em educação física, Guilherme Lui. Obrigada pela participação e sejam muito bem-vindos. O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast, como dito no próprio nome, sobre ciência. Nos últimos anos, pesquisadores estão cada vez mais ativos nas redes sociais e a divulgação científica tem se mostrado essencial, especialmente nesse período de pandemia do coronavírus. Por isso, hoje, vamos entender melhor como é ser um influenciador de ciência. Para os ouvintes que ainda não acompanham o trabalho de vocês nas redes, que tipo de conteúdo vocês compartilham? Existem áreas específicas que vocês costumam abordar? Para seguir uma ordem, pode ser a Lucy e, em seguida, o Guilherme. Por favor. Olá, pessoal. Olá, todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Me sinto muito honrada em poder colaborar aqui com vocês. Respondendo à pergunta, então, o meu conteúdo ele é direcionado principalmente para biologia, né? Então, ao assistir meus vídeos, vocês vão encontrar muitos conteúdos de biologia, paleontologia, mas o que eu diria que é o carro-chefe, assim, pelo menos dos vídeos que eu fiz até hoje, é sobre filosofia da ciência e como a ciência funciona, como a gente precisa e usa a filosofia e tudo mais. Além disso, dentro dessa parte de divulgação, eu faço uma coisa menos acadêmica voltada para temas mais políticos, relacionados à militância, né? Eu sou uma mulher trans, sou outras siglas da bandeira LGBT, então eu uso desse espaço no meu canal para falar um pouco também sobre questões políticas e de representatividade, sendo dentro da ciência ou não, né? Tanto numa questão apenas social, quanto também o reflexo disso no contexto científico. Olá, gente, obrigado pelo convite também, prazer estar aqui com a Lucy, com toda a equipe. Eu, basicamente, comecei a fazer divulgação científica falando da minha área de formação, que é a educação física. Então, é uma área que muita gente acha que não tem ciência, né? Acha que é só ficar maromba, só jogar bola, e tem muita pesquisa por trás. Então, esse foi o início. Só que logo quando começou a pandemia de Covid, tinham muitas fake news rolando, estava meio que um desespero total. E além de ser bacharel em educação física, eu também sou artista visual, então eu fazia ilustrações e eu comecei a casar as duas coisas e fazer alguns infográficos informativos de Covid, né? Infográficos informativos é pleonasmo, mas infográficos sobre Covid. Foi meu carro-chefe nesses últimos meses, e agora que espero que a gente possa parar de falar de Covid, né? Que isso fique um pouco no passado, eu vou retornar a falar um pouquinho mais sobre educação física, saúde, exercício físico, alimentação também, toda essa área fitness, que tem muita mentira, tem muita fake news, e que também tem muita ciência que precisa ser compartilhada.
Em qual momento da carreira de vocês notaram que tinha essa oportunidade ou viram a necessidade de começar a divulgar conteúdo de ciência nas redes sociais? O que me levou a entrar nessa área de divulgação científica foi um sonho que eu tinha. Desde que eu entrei na graduação em biologia, eu trabalho com divulgação científica, né? Só que na época pré-Covid, né, a gente tinha contato com seres humanos, era algo muito legal, né? A gente fazia feiras de ciência, palestras em escolas e eventos. Então eu sempre fui muito ativa e gostava muito de participar com isso. Com o passar do tempo eu fui vendo que isso tinha uma importância muito grande na minha vida e que eu gostava muito disso. Então eu decidi que eu queria dedicar um pouco da minha carreira, uma parte do meu tempo de vida, fazendo divulgação científica. O YouTube, que é a plataforma que eu uso, ele surge como uma plataforma que eu admirava muito, eu achava ela muito atraente, né, por causa de todas as questões de ser visual, de poder incluir coisas junto da fala, então era o que mais se aproximava ao que eu vivenciava nas escolas, né, vamos dizer assim. Então na escola eu levava o meu PowerPoint, levava um fóssil, levava alguma coisa e tinha lá um diálogo. No YouTube eu punha as imagens e funcionaria mais ou menos da mesma forma. Só que eu fiquei muitos anos postergando o começo da minha atividade como divulgadora científica no YouTube, porque eu sou uma pessoa muito ignorante de tecnologia. Demoro 10 vezes mais para aprender uma coisa básica. Então, assim, aprender a subir um vídeo, aprender a editar um vídeo, nossa, como foi difícil. Difícil mesmo, assim. Então eu tinha medo de criar um canal sozinha e nada dar certo. Aí eu tentava convidar as pessoas, vamos lá, vamos fazer junto, né, para as pessoas me ajudarem nisso. E no fim todo mundo era fogo de palha, assim, vamos, e não ia nada, né, acabava que não saía da estaca zero. Aí aconteceu a transição, né, eu me tornei a pessoa que eu de fato sou, eu transicionei dentro do meu doutorado e tudo mais. E quando eu comecei a viver como eu mesma, passou a sobrar tanta energia, mas tanta energia, que agora é a hora, eu vou usar essa energia que está sobrando para superar essas dificuldades que eu tenho com a tecnologia, né? Não superei, mas comecei a fazer os vídeos no YouTube. E aí, então, foi mais uma coisa egoísta, né? Mais uma vontade minha de fazer do que um chamado da natureza, vamos dizer assim. Aí, claro que a gente vai reconhecendo e tomando a importância, né, daquilo que a gente faz à medida que a gente vai crescendo na área, e certos tópicos, né, infelizmente o Covid e tudo mais, vão se demandando mais da gente, né, e aí a gente vai se adaptando, mas eu diria que é basicamente isso, era uma coisa que eu sempre tive vontade, mas demorou um pouquinho para mim conseguir. Da minha parte, só para fazer uma breve contextualização antes, eu me formei em educação física, só que eu falei também que eu era artista visual, então minha vida inteira eu desenhei, fazia escultura, e eu achei que eu ia seguir isso como carreira. E eu nunca imaginei fazer educação física, porque eu achava que era ficar maromba e jogar bola, era a visão que eu tinha, porque era o contato que eu tinha tido. No meio do processo de vestibular, eu descobri que educação física tinha ciência, me encantei pela área e entrei para graduação. E eu entrei querendo seguir carreira acadêmica. Só que logo nos primeiros semestres de faculdade, no primeiro, na verdade, eu já tive um grande baque, que eu vi o quanto de pesquisa estava sendo produzida lá e que não chegava em ninguém, e muitas vezes em mim, aluno de graduação, interessado no conteúdo. Então era um conteúdo muito mal dado, né? Era um conteúdo muito mal explicado. E aí eu comecei a talvez linkar que esse era um dos motivos do porquê as pessoas desvalorizavam tanto a educação física na prática, ou porque eu achava até então, né, antes de entrar na faculdade, que era uma área bem superficial, que não tinha conhecimento e tudo mais. Foi meio que daí que surgiu minha vontade de não seguir carreira acadêmica, mas seguir carreira tentando transmitir esse conhecimento, porque conhecimento produzido já tem muito, mas muitas vezes não chega nas pessoas. Então, durante a graduação, eu decidi criar meu canal, e aí eu já tinha feito um curso de edição de vídeo anteriormente, né, eu ia seguir essa carreira visual, então me facilitou um pouco. Fiquei 1 ano programando meu canal, juntei bolsa para comprar câmera, então foi aí um tempo programando as coisas, e no fim eu criei o canal. Hoje, atualmente, o canal está um pouco paralisado, mas eu continuo mais no Instagram. Mas foi basicamente assim o processo. A formação de vocês contribuiu na trajetória como divulgadores científicos? Com certeza, porque eu sou formada em biologia, né, licenciatura e bacharelado. Então, essa parte de licenciatura em que a gente aprende didática, né, aprende os recursos para poder dar uma boa aula e tudo mais, eles são cooptados também para divulgação científica. Então, eles foram muito úteis para a minha aplicação corriqueira no meu cotidiano, né, da divulgação científica.
Além, claro, né, então o mestrado, o doutorado que eu fiz em zoologia, com paleontologia, toda essa formação que eu tive me forneceu o conteúdo base que fundamenta muito dos que eu divulgo, né? Então, a minha formação, eu considero que ela foi muito importante, principalmente para essa parte da licenciatura. A minha formação também, com certeza, foi fundamental. Eu não comentei aqui, né, mas eu ia seguir carreira artística pelo ensino médio ali onde eu estava, e eu não era um dos melhores alunos, assim, eu não era tão aplicado, então eu era desenhista da sala, ficava rabiscando o dia inteiro. Foi muito nesse processo de entrar para a faculdade e começar a querer estudar isso que eu fui desenvolvendo melhor meu pensamento crítico. Então, é toda a base da divulgação que eu faço hoje. Eu comentei que tinha muito conteúdo mal dado na faculdade, como toda a faculdade, mas eu tive professores fantásticos que mudaram totalmente minha visão de mundo, de melhorar meu pensamento crítico mesmo. Palestras sobre divulgação científica, disciplinas sobre divulgação científica, em que eu também fui desenvolvendo a minha técnica, né, a minha forma de trabalho, foram essenciais, assim. Estar dentro da universidade, para mim, foi um divisor que me trouxe onde eu estou. Eu não estaria onde eu estou se não fosse por esse processo. Lúcia, você acaba atuando mais no YouTube e no Twitter, né? E você, Guilherme, no YouTube também e no Instagram. Por que vocês escolheram essas redes sociais? Vocês acabam utilizando uma linguagem diferente para uma, para outra? Como funciona? Eu gosto muito do YouTube porque ele funciona como um livro, né? Por mais estranho que isso possa parecer, você produz o vídeo e posta e o conteúdo fica ali. Então, qualquer pessoa, ela consegue entrar no seu canal e buscar, com palavras-chave, o conteúdo que ela quer. Eu vejo o YouTube como uma ferramenta muito útil, como uma biblioteca, né? Como uma ferramenta de longo prazo. Já o Twitter era um espaço que eu usava para algumas coisas que eu acho que não ficariam legais como vídeo, então eu fazia essa divulgação pelo próprio Twitter, e eu uso o Twitter para discutir mais as coisas do momento. Em vez de fazer um vídeo para cada coisa que está acontecendo, eu faço alguma coisa no Twitter mesmo. Então é mais ou menos essa divisão que eu tenho dessas duas redes sociais. Eu tenho um Instagram, só que ele é muito, muito pouco usado, porque eu não tenho essa facilidade em fazer aquelas imagens didáticas e bonitinhas para o Instagram. Eu até tentei algumas vezes usando o Canva, né, que é a ferramenta para quem não sabe fazer essas coisas, mas mesmo assim não deu certo. Da minha parte, eu comecei com o YouTube porque eu já consumia muito YouTube. Então eu cresci assistindo YouTube, e antes de querer ter um canal de ciência, eu às vezes pensava em ter outros canais, porque eu acompanhava muito, foi a minha TV, né? Então foi meio que natural eu ir por esse caminho, por eu gostar já de vídeo e saber editar um pouco. Eu só não sabia que era extremamente trabalhoso, porque produzir um vídeo ali, se às vezes dá uma olhada num vídeo de 10 minutos, por trás tem horas de pesquisa. Quando a gente fala em divulgação científica, a pesquisa é a base, não tem como. Então tem horas de pesquisa, roteirização para deixar ali interessante, processo de gravar e depois editar. Fazer isso tudo sozinho é extremamente trabalhoso. Então o meu canal no YouTube está paralisado já há algum tempo por isso, porque era um processo muito desgastante. E aí o Instagram virou um recurso para mim, porque eu já usava o Instagram também, para postar foto de treino meu, de calistenia, que é uma modalidade que eu pratico. Como eu tinha essa habilidade de desenhar, né, que a Lúcia até comentou, eu fui meio que unindo essas duas coisas. O Instagram é uma rede muito visual, né, a imagem vem antes do texto, então tem todas aquelas questões que diferenciam uma rede da outra. E aí um problema grande, enorme, assim, para mim no Instagram, que foi o que a Lúcia comentou, é que o YouTube é um livro, né, e você tem um crescimento a longo prazo ali, porque o YouTube, ele indexa as palavras, né, faz a pesquisa de uma forma diferente. No Instagram, às vezes eu demoro 20, 30 horas em um post que eu sei que ele vai morrer no máximo em uma semana se ele viralizar, né? Se ele não viralizar, 2 dias, esse post já era, ninguém mais acessa ele, porque a forma de pesquisa do Instagram é diferente. Então, hoje eu trabalho muito mais no Instagram, onde eu tô com mais visibilidade, mas eu planejo, em breve, espero voltar para o YouTube com um esquema de trabalho um pouco melhor para não ter tanto trabalho em cada vídeo. Guilherme, em um dos seus vídeos no YouTube, você fala sobre blogueiros fitness, internet e desinformação. Temas que têm levantado bastante discussão nas redes sociais e acabam prejudicando o trabalho de muitos profissionais sérios de ciência da área da saúde. Como você acha que esses conteúdos publicados por esses influenciadores devem ser tratados pelas mídias sociais? Pelas mídias, a empresa, você diz, ou no geral? Sim, o que você acha que o Instagram, que tipo de ferramentas eles podiam propor assim, para acabar com a desinformação? Olha, eu acho que essa é a pergunta que quem tiver a resposta certa, a resposta exata, seria maravilhoso, porque é uma atitude que é muito complicada porque ela oscila entre censura, entre vários tópicos muito sensíveis,
E também a gente sabe que muitas vezes a ciência ela não tem uma resposta exata para determinados assuntos. Então é muito difícil você falar isso aqui é anticientífico, sendo que às vezes dentro do conhecimento científico ali não está muito delimitado. Então eu vou ser sincero que eu não vou ter uma resposta muito clara do que as redes poderiam fazer, porque eu também não sei. Mas da minha parte, o que eu acho que é importante é a gente sempre, independente do conteúdo que a gente está levando, qual o tema, levar um pouco de pensamento crítico, porque eu acho que isso é a base para qualquer coisa que a gente for acompanhar, né? Seja na área de saúde, seja na área da biologia, paleontologia, que é a área da Lucy, qualquer área, Covid, né? Então, as pessoas terem um pouco mais de letramento científico e crítico nesse sentido, eu acho que é importante. O problema é que isso é uma ação que acaba sendo individual, né? Você perguntou de uma questão da rede, da atitude da rede. Mas existem parcerias que as redes tendem a fazer. Acho que o Twitter fez uma época com alguns grupos de Covid que começaram a divulgar de cientistas de Covid, e aí esses grupos conseguiam impulsionar alguns tweets que estavam ali bem embasados, então chegavam em mais público. Mas eu acho que é muito complexo, assim, é uma luta muito difícil de lidar, porque geralmente quem tem pouco conteúdo sabe se vender muito bem às vezes, né? A mentira ali, aquela coisa que é pseudocientífica, é muito tentadora. Aí na minha área, principalmente, que é a área fitness, né, o que tem de receita maluca, de dieta maluca, de treino maluco. Então, como que você fala para essa pessoa que não é bem assim, sendo que o outro negócio é tão tentador, né? É muito complicado. Então, ficou uma resposta que não foi uma resposta, porque eu realmente não sei o que poderia ser feito, porque eu acho que é um assunto que vai um pouco além do meu conhecimento, né, nessa questão. Mas é uma ótima pergunta, só não consegui responder. Agora, Lucy, já no seu canal do YouTube a gente encontra o vídeo Unboxing Recebidinhos do canal, que para quem não conhece são vídeos em que os influenciadores mostram produtos recebidos de marcas ou seguidores sendo abertos. O que a gente gostaria de saber é como surgiu essa ideia de unir essa tendência das redes sociais, pouco comum ainda, entre os influenciadores de ciência, e como foi a recepção do seu público. O meu canal, né, eu esqueci de comentar isso, mas o meu canal ele surge muito baseado no conceito de blogueirinha, né? Não é à toa que ele se chama Make Science BR, porque é um trocadilho entre fazer ciência e maquiar a ciência. Alguns vídeos do meu canal eu faço me maquiando, né? Vou falando de ciência e vou maquiando minha maquiagem. Eu sou uma péssima maquiadora, mas a ideia existe aí em torno disso. Então eu apenas adaptei uma outra coisa que as blogueirinhas fazem muito, que é esse unboxing, né? E fiz um unboxing de fósseis, porque quando a gente vai para campo, a gente embala os fósseis, né, para eles ficarem protegidos e envia para o laboratório. E aí no laboratório a gente tem que abrir um por um e preparar eles. Então eu já tinha que fazer aquilo, vou fazer ao vivo aqui, vamos ver o que o pessoal acha. E o retorno foi muito legal, o pessoal gostou bastante, porque mostra um pouco do cotidiano de uma paleontóloga, né, que as pessoas não têm muita noção do que a gente faz. Então tem essa aproximação e, claro, ver fósseis é sempre legal, né, então, uma vez ou outra, é um fóssil bem interessante que as pessoas ficam apaixonadas lá. Então, basicamente é isso. Passando a bola para o Guilherme novamente. O seu vídeo mais visto do canal, que acumula um total de 36 mil visualizações, foi que você aborda a diferença entre exercício e atividade física. Qual a importância da repercussão desse conteúdo para a sociedade você vê, na sua opinião? Bom, Henrique, esse conteúdo ele é mais uma questão técnica, né? Existe uma diferençazinha básica entre exercício e atividade física. Só para mencionar, atividade física é qualquer movimento que você faz ali intencionalmente do seu corpo. Então, uma caminhada, você comer, você está fazendo atividade física, você está gastando energia para isso. E exercício físico é uma atividade física que é organizada e pensada para você manter ou melhorar o rendimento em alguma coisa. Então, é o padrão que você vê de academia pensando, né? E ali, esse conteúdo em específico, eu explico isso, só que eu acho que a importância em falar sobre atividade e exercício físico é que movimento pra gente, no geral, é essencial para nossa saúde. Isso não tem, assim, nenhuma discussão no âmbito científico. A gente precisa se movimentar, porque isso tem diversos benefícios pra gente num aspecto de saúde biológica, psicológica e tudo mais. Além de ter outros aspectos também, porque a gente interage com outras pessoas através do movimento também. Então, tem toda a questão social. O que eu acho importante de falar sobre isso é porque hoje a gente tem quase metade da população brasileira que é fisicamente nativa, é considerada fisicamente nativa, né, pelas últimas diretrizes. Sabendo que isso tem uma importância para a nossa saúde, eu acho que divulgar esse tipo de conhecimento é muito importante. E aí muita gente acaba, quando vai falar de educação física, profissionais da área acabam fazendo uma disputa entre modalidades, né? Então, o que é melhor, CrossFit ou não sei lá o quê. Eu acho importante falar dessas diferenças, porque existem, só que principalmente mais importante para mim é
tentar tirar aquela pessoa que não faz nada, aquela pessoa que está sentada no sofá o dia inteiro, sabe, que não tem prazer em nenhuma atividade física, e tentar mostrar para ela que movimento é bom pra gente, sabe, em todos os aspectos, a gente consegue se movimentar e se divertir e fazer bem para nossa saúde. Então, a ideia de falar sobre atividade física no geral seria mais ou menos essa. Agora a gente vai chegando ao fim, e para quem quer acompanhar o trabalho de vocês nas diferentes plataformas, vou pedir para vocês, né, deixarem o @ de vocês, os perfis em todas as redes sociais que vocês produzem conteúdo, para os nossos Ao Pé do Ouviders seguirem. Bom, gostaria muito aí, quem gostou aí da minha fala e tudo mais, e quiser continuar me seguindo, tem um canal no YouTube, que é o Make Science BR, né? Make de maquiagem, assim, M-A-K-E, ciência em inglês, Science BR. Meus arrobas, tanto no Instagram quanto no Twitter, é Griposouza, G-R-Y-P-O, aí Souza, G-R-Y-P-O, Souza, tudo junto. E é isso, ficarei muito feliz se receber a visita de algum de vocês por lá. Obrigada. Das minhas redes, os principais hoje são Instagram, né? Então eu tenho o @Guilherme_Lui, L-U-I. Eu tenho um projeto paralelo que é de divulgação científica mais na área da calistenia, que é a modalidade que eu pratico, que é Calisteninja, no Instagram também. E no YouTube, o canal que está atualmente paralisado, mas que eu espero voltar mais pra frente, é o Consciência Corporal, só que o consciência é um trocadilho, então é C-O-M, ciência tudo junto. Consciência, que é de ter ciência, e de consciência de consciente, o corpo consciente, né? É um trocadilho que eu sempre tenho dificuldade de explicar, foi um nome talvez não muito oportuno de ter colocado, mas é isso. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com a Lucy, com todos vocês, e se vocês também quiserem me seguir lá e acompanhar meu trabalho, eu vou ficar muito feliz. Com certeza, eu vou seguir todos vocês, adorei as falas. E é isso, pessoal. Lucy e Guilherme, muito obrigada pela participação de vocês. Finalizamos o episódio aqui, mas semana que vem vamos continuar nosso bate-papo sobre os influencers de ciência. E aos nossos ouvintes, ao pé do ouviders, obrigada por nos acompanharem até aqui. Não percam o nosso próximo episódio, será o último da série de novembro e também da segunda temporada do podcast. Vamos fechar com chave de ouro. Obrigada, Henrique, obrigada, Isabela, obrigada aos nossos convidados pela participação e que vão estar de volta na próxima semana para fechar essa temporada do Ciência ao Pé do Ouvido. A você que chegou até aqui, você gostou mesmo do episódio? Compartilha com os amigos, segue a gente para não perder nada e reforçando aqui, né? O nosso WhatsApp está sempre disponível para você. 9966-2021 DDD 34. Semana que vem a gente se ouve de novo. Um abraço para você, se cuida! O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Maíra Vogado, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. O roteiro é da Júlia Alvarenga e do Josias Ribeiro, também estudantes e estagiários de jornalismo. A Júlia ainda ficou responsável pela produção desse episódio e eu ajudei nos contatos. Na entrevista você ouviu o Henrique Rodrigues e a Isabela Vasconcelos, que também são estudantes e estagiários de jornalismo. Na apresentação, a jornalista Josiele Ingrid. Captação de áudio, edição, montagem, finalização foram feitas pela Josi e pelo Márcio Gama. Na supervisão, Josi e eu. Ciência ao pé do ouvido.